Bom, vou trabalhar aqui que eu tenha mais de 100 pessoas assistindo, significa que eu tenho pessoas de diferentes níveis de formação para o tema holding e planejamento sucessório. Então tem pessoas que estão mais experimentadas no assunto, pessoas que estão menos experimentadas no assunto. Primeira coisa que eu tenho que tomar como ponto de partida. Segunda coisa que eu tenho que tomar como ponto de partida é que a gente vai tratar aqui a palavra holding, o tema holding, tal qual o mercado trata, tá? Então eu não vou entrar aqui numa discussão conceitual sobre o que é holding, no sentido mais puro da palavra e tal. Eu vou trabalhar aqui holding como sendo essa figura societária que as pessoas usam, né? Na verdade, é um objeto de participações, mas que acaba sendo uma ferramenta de planejamento sucessório em que as famílias alocam bens dentro dessa pessoa jurídica e pretendem, então, passar esse acervo para beneficiários, normalmente para os filhos, e a proposta da live é falar em como passar as cotas da holding para os filhos, mas não necessariamente apenas filhos, tá, pessoal? É porque esse é um movimento mais comum, mas nada impede que seja para sobrinhos, para amigos, para qualquer pessoa. Mas realmente a transferência para descendentes é a mais comum dentro do trabalho com o planejamento sucessório. Beleza. Feitos esses dois comentários, de que eu vou respeitar aqui, que eu tenho mais de 100 pessoas de níveis diferentes no que toca ao momento de formação para holding, respeitando esses níveis, e dois, partindo da premissa de que eu estou falando de holding como sendo essa sociedade que serve para a organização do patrimônio familiar, a gente vai para o terceiro ponto, a terceira premissa dessa live, que é colocar bens dentro de uma holding não é sucessão patrimonial. Apenas colocar bens dentro de uma holding não significa que tenha havido a sucessão patrimonial. Eu não nego, pelo contrário, eu afirmo que quando eu coloco bens dentro de uma holding, eu estou sim fazendo um planejamento sucessório. Porque uma coisa é eu ter diversos objetos aqui, lápis, caneta, saquinho para botar meu AirPod e tal. Eu tenho diversos objetos para suceder, né? Então, quando você olha lá a declaração de imposto de renda de alguém, tem lá uma pilha de objetos, né, no sentido mais amplo da palavra objeto, bens, imóveis, investimentos financeiros, automóveis, tá tudo lá pilhado, né, lançado na declaração de imposto de renda. E aí eu constituo uma pessoa jurídica e eu aloco esse conjunto de bens nessa pessoa jurídica. A partir desse momento, o sujeito que tinha uma lista de bens na declaração de imposto de renda passa a ter apenas cotas ou ações dessa empresa que acabou de constituir. Então, há uma mudança na geografia patrimonial. O patrimônio deixa de estar distribuído diretamente na pessoa física e passa a estar dentro de uma pessoa jurídica. Mas o sujeito, o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, o patrimonialista, o organizador do patrimônio, o planejador, esse ainda está detentor de um patrimônio equivalente àquele que ele tinha. Porque ele troca, não no sentido mais puro da expressão permuta, mas saem do imposto de renda dele os bens que ele detinha, não só imóveis, mas todos os outros, que ele quiser organizar dessa forma, e no lugar entram as cotas ou as ações dessa holding, dessa sociedade patrimonial. Então, o que você tem é uma troca, né? Mas o volume patrimonial é equivalente. Há uma equivalência. Aquela pessoa não deixou de ter patrimônio ainda. Então, Pablo, depois que eu constituí a holding, eu não preciso mais fazer inventário, né? Essa é uma coisa que se ouve, se pergunta muito e tal. Mentira. Depois que eu constituo a holding, em que eu dei entrada lá na junta comercial, com os bens alocados no capital social, fazendo toda a transferência junto aos cartórios de registro de imóveis, para que o Pablo deixe de ser o proprietário e a holding passe a ser, para que lá no Detran o Pablo deixe de ser o proprietário dos automóveis, a holding passe a ser. Então,
você tem que promover atos burocráticos de transferência patrimonial da pessoa física para essa pessoa jurídica que você constituiu. Feito isso, ultimados esses atos, você tem uma pessoa jurídica guardando tudo, mas as cotas dela estão com você. E se você morrer, vai haver inventário. Vai haver inventário tendo como acervo patrimonial as cotas, que serão avaliadas pela Fazenda Estadual. Alguns estados avaliam os bens que estão dentro, outros não. A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. O Tony até perguntou ali. E aí, Tony, a pergunta ela acaba encaixando tanto no caso de uma morte tendo cotas em nome próprio, quanto no caso de uma doação, tá? Porque, primeiro, que o imposto é o mesmo, é o ITCMD. Segundo, que as fazendas se comportam da mesma maneira, né? Ela se comporta do mesmo jeito, tanto para doação quanto para sucessão causa-morte, na hora de calcular o ITCMD, ainda que alguns estados tenham, e tem mesmo, alguns têm, poucos têm, alíquotas diferentes entre a doação e a causa-morte. Mas a busca da base de cálculo ela vai ser idêntica dentro de um mesmo estado. Então, o estado do Rio de Janeiro vai fazer uma verificação da base de cálculo de cotas para fins de doação, tanto quanto vai fazer para fins de sucessão causa-morte, né, para calcular o ITCMD. Beleza. Todo mundo comigo até aqui, nessa lógica? E lembrando, por favor, pessoal, tem 160 pessoas aqui. Então, às vezes, isso que eu estou falando é super básico para alguns de vocês. Mas para outros, é um primeiro passo. E a gente tem que ter essa dinâmica da aula em camadas. É assim que eu faço, inclusive, nos meus cursos. Quer dizer, eu tenho que ir e voltar. Daqui a pouco eu vou num ponto que vai lá em cima e a pessoa que está menos experiente fica mais aturdida, voa um pouquinho. Faz parte. A gente tem que entregar a aula em camadas. Então, primeira coisa, botar essa informação básica para vocês, cara. Assim, constituir a holding não é evitar o inventário por si só. Porque a pessoa deixa de ter aqueles bens na sua pessoa física para ter no lugar deles cotas ou ações. E aí é super importante. Cotas e ações têm natureza jurídica de bem. Cotas e ações têm natureza jurídica de bem móvel e incorpóreo. Então, quem tem cotas e ações tem bens. Ah, o meu cliente morreu, o meu cliente divorciou, ele tinha uma empresa. O que acontece com a empresa? Irmão, com a empresa eu não sei, mas o teu cliente tinha cotas dessa empresa, essas cotas dessa empresa vão entrar na análise da partilha dele, causa-mortes ou divórcio, por exemplo. Então, são bens, cotas e ações têm natureza jurídica de bem, móvel e incorpóreo. Muito bom. Avançando aqui. Agora é a hora da gente falar da transferência dessas cotas para os beneficiários, o que é o núcleo central desse nosso bate-papo de domingo de manhã, de hoje, tá? Existem basicamente duas formas de você, no planejamento sucessório, passar essas cotas para os beneficiários. E na proposta dessa live, seria para os filhos, mas o bate-papo, claro, se amplia, caso essa transferência queira ser feita a netos, que é o planejamento avoenga, que eu tanto gosto de fazer, né? Não em todos os casos, mas em alguns casos, ou para terceiros beneficiários, como sobrinhos, né? O Gugu, por exemplo, beneficiou sobrinhos com o seu testamento, poderia ter feito uma holding e transferido as cotas em vida para eles, sobrinhos. Então, nesse momento, duas formas de fazer essa passagem de bens podem ser utilizadas. A primeira delas é a mais lógica, é a mais óbvia, é a primeira que vem à cabeça, que é a doação dessas cotas. Doar as cotas. Eu não tenho mais o imóvel, eu não tenho mais o automóvel, mas eu posso doar as cotas. Essa é uma situação. E aí, se eu doar as cotas do Pablo para o meu filho, Lucas, por exemplo, essas cotas vão deixar de ser minhas. Ponto. Eu não estou analisando ainda a questão do controle patrimonial, do direito de receber dividendos. Não é isso que eu estou analisando ainda. Apenas a figura da doação. Eu posso pegar essa garrafa aqui, que é uma garrafinha térmica maravilhosa do SMGA Advogados, no meu escritório, e eu posso, então, doar essa garrafa para o meu filho. Ela deixa de ser minha, passa a ser do meu filho. Tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é a cessão onerosa. Eu fazer uma alienação por venda das cotas do Pablo para o filho do Pablo. Primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é a seguinte.
Todo mundo, presta atenção aí e comenta, por favor. Se eu estou fazendo um planejamento sucessório, eu tenho um filho, Lucas, que tem 14 anos. Que ele tivesse 18, que ele tivesse 20. E eu estou com uma holding que tem um patrimônio dentro dela que vale 10 milhões. E eu vou vender as cotas para o meu filho Lucas. Sem analisar ainda como isso é feito e as consequências, tá? A pergunta que eu faço para vocês, que eu gostaria de ver vocês respondendo. Isso é uma doação mesmo? Desculpe, isso é uma venda de verdade? Vocês conseguem enxergar isso? Dizem, não, é uma venda mesmo e tal. Hein? Por favor, me comente aí. Tá? Eu não estou dizendo que eu não use essa solução. Apenas estou provocando vocês. Uma solução que pode ser doar, que é o natural. A outra é pensar em uma alienação. Eu vou vender para o meu filho Lucas, que não trabalha, não tem grana, não tem nada, não está me pagando porra nenhuma. Eu vou criar uma situação para vender para ele. Você bate no peito e diz, não, é venda mesmo, não é venda, tá escrito que é venda e tal. Beleza, ótimo. Então, eu já adorei aí. Porque eu não estou dizendo que não seja uma ferramenta utilizável. Eu não estou dizendo que eu não adote essa ferramenta para alguns projetos. E eu vou ensinar para vocês. E vou explicar por que essa venda pode ser uma boa saída. Mas uma coisa eu jamais vou fazer com vocês. Bater no peito e dizer, não, tá no papel que é venda, é venda. Não, fique tranquilo, tá, é tranquilo, não sei o quê. Porra, cara, assim, numa boa. A gente pode ser muito criativo das nossas soluções. Eu vou explicar a doação, eu vou explicar a venda, tá? Agora eu vou explicar uma coisa, eu vou explicar outra. Entretanto, a única coisa que eu não posso fazer é bater no peito e acreditar nas mentiras ditas como se verdades fossem. Porque esse é o primeiro erro para se tropeçar no planejamento sucessório, sabe? Esse é o primeiro erro, assim. Então, assim, Pablo, em alguns projetos você utiliza a venda? Sim, eu vou explicar em minutinhos para vocês em que situações e como eu uso a venda para gerar economia tributária. A segunda coisa é, mas quando você faz isso, você acredita que é uma venda de verdade? O seu cliente acredita nisso? Todo mundo acredita nisso? Não. Então, temos aqui um combinado importante, tá? O papel aceita um bocado de coisa, mas se isso for testado, muitas vezes, isso vai ter problema. Maravilha. Comentei aqui, então, que eu tenho a ferramenta à venda, comentei que eu tenho a venda doação, provoquei vocês em relação à venda como uma ferramenta possível, mas não como uma ferramenta que eu acredite na verdade textual que ela quer dizer ser, tá? E isso não significa que a gente não possa cogitar usá-la. Ok. Vamos falar um pouquinho da doação. A doação de cotas é uma doação como um bem como outro qualquer. Assim como doar um automóvel, assim como doar um imóvel. Peraí que deu uma travada aqui. A doação de cotas é uma doação como outra qualquer. Eu estou fazendo uma transferência gratuita por ato inter vivos. Muito bom. Segunda coisa é, eu posso doar todas as cotas? Existe algum limite para essa doação? Tá? Primeira coisa, se eu tenho herdeiros necessários, se entendendo por herdeiros necessários, aqueles que estão nas 3 primeiras camadas da ordem de vocação hereditária. Descendente, ascendente e cônjuge. Se eu tenho qualquer um desses, eu só posso dispor livremente de metade do acervo patrimonial. E quando eu digo livremente, é para quem quer que seja. Até mesmo para um dos meus filhos, escolhendo um dos meus filhos. Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu tenho lá descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu então tenho que reservar 50% do meu patrimônio para esses descendentes. É a legítima. Bom dia, Ana Carolina Tedoldi, grande professora Ana Carolina. Sigam aí, Ana Carolina Tedoldi, arrebenta, sabe tudo de planejamento, querida aluna e parceira de negócio também. Então,
eu não posso dispor a quem quer que seja aquilo que está dentro da minha legítima, só aquilo que está na minha disponível. Isso não impede que eu disponha por doação de 100% do meu patrimônio, desde que eu resguarde a metade da legítima aos meus herdeiros necessários. Então, nada me impede de doar 100% das cotas da minha holding para os meus filhos, desde que eu contemple todos eles com a legítima deles. Eu posso pegar, tendo 4 filhos, dedicar 100% da minha disponível para um deles. Então eu pego 50% das cotas, dou para um só, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo. E eu pego os outros 50%, que é disponível, e divido por 4. Repito, inclusive beneficiando aquele filho que já recebeu a disponível dele, porque o recebimento da disponível não impede o direito sobre o recebimento da legítima. Então eu posso pegar a minha holding, tenho 3 filhos, eu falei 3, né? Vamos lá, 4 filhos para ficar mais fácil. Eu pego 4 filhos, eu pego um deles, escolho, porque eu gosto mais, né? Eu dou 50% das cotas da holding para ele, e eu pego os outros 50% e divido por 4. Então aquele filho que eu escolhi vai ter 62,5, desculpe, 62,5, sendo 50 da disponível e 12,5 da legítima, e cada um dos outros vai ter 12,5 da legítima, e não há invalidade nisso. Não há invalidade nisso. Bom, próximo ponto é, nessa doação, eu tenho um efeito tributário. Né? Cara, eu tô tentando ler teu nome, mas tô com a dificuldade da porra. Porque não é fácil, ainda mais tudo junto. Takirikimisuma. Eu fiquei até com medo de ler o Takari. Eu vou falar Takari, me perdoa, cara, se eu estiver errado, valeu? Mas eu fiquei até com medo. Sabe aquelas pegadinhas que o pessoal faz em transmissão de esporte? Que o cara manda um abraço aí e tal. E aí o nome da pessoa, quando dito assim em seguida, tem alguma conotação de zoeira, né? Normalmente sexual e tal. O clássico dos clássicos é o tal do... o Jacinto Leite, né? Jacinto Leite, Aquino, Rego. Aí, puto, cara, um abraço aí, Jacinto Leite, aqui no Rego. Aí, puta, cara, essa bobagem aí. Peço desculpas aí, Takari. Quando eu fui ler, eu fiquei até com medo de ser uma brincadeira dessas. É excesso de maldade aqui no coração, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a doação é a hipótese de incidência do ITCMD, tá? Então, eu tenho que Takahik, olha lá, pronto, obrigado, já ajudou aí, ó, Takahik, show. Não, o Giuseppe Camoli é lindo, essa eu vi, cara, essa eu vi. O meu filho Lucas, de 14 anos, gosta de esporte e ele se amarra nisso. Toda vez que tem um negócio desse, ele me manda. Então, maravilha, peguei agora aqui, ele explicou aqui, ó, Takahik, muito bom. Então, a hipótese é de incidência de TCMD, tá? Doação, hipótese de incidência de TCMD. A partir daí, eu tenho que entender qual estado tributa, qual a alíquota, qual a base de cálculo. Eu preciso entender essas coisas aqui para tratar bem desse assunto, tá? Qual é o estado que tributa, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo. Muito bom. Bom, primeiro, vamos falar sobre a alíquota. A alíquota do ITCMD vai oscilar no Brasil entre 2% e 8%. Na verdade, o teto é 8%. O para baixo ali não tem tanta relevância, porque em algumas circunstâncias fica até abaixo de 2%. Né? Pernambuco, às vezes, faz umas promoções, uma Black Friday de TCMD, faz uma transição ali, uma legislação transitória para reduzir TCMD. Em algumas situações bate até 1%, é um barato. Né? Então, não, ao integralizar os bens na holding, em tese não incide TCMD, tá? Se for imóvel, incide TBI, salvo se houver a imunidade buscada, mas com toda uma discussão que eu falo em outras lives aqui. Beleza, então eu tenho lá a alíquota que vai até 8% no nosso país, por enquanto, por hora, tá? E cada estado trabalha com liberdade dentro dessa faixa, até 8%. Alguns estados trabalham com o teto, ainda que progressivo, né? Desde 2013 o STF admite a progressividade. Eu fiz uma live sobre a reforma
tributária em que essa progressividade passa a ser obrigatória se a reforma passar, mas tudo bem. No Rio de Janeiro, por exemplo, é de 4 a 8, e assim a gente vai divertindo com cada estado. Tem alguns estados que são paraísos fiscais de TCMD. São estados que têm a alíquota de TCMD mais branda, mais bacana, né? Muito se festeja aí o estado do Amazonas, que tem a alíquota lá de 2%, e acaba sendo um estado benevolente para planejamento sucessório, tá? Quase deixou de ser, porque no finalzinho do ano passado, em dezembro, o governador do estado do Amazonas propôs um projeto de lei para aumentar o ITCMD lá progressivamente, mas que chegaria a 5%, né? E aí, pô, deu um desespero na rapaziada, né? Assim, realmente a gente usa bastante lá o estado do Amazonas. Mas não só, tá? Os estados do norte são benevolentes, tá, pessoal? Alagoas, Acre, trabalham com 2% de TCMD para doação e trabalham com 4% causa-morte. São estados até que estimulam o planejamento sucessório através de doação, e aí não só doação direta, né, de um imóvel, diretamente, como a constituição de uma holding para doação de cotas. Então, os estados com A são benevolentes, tá? Amazonas, Alagoas, Acre e o Amapá, um pouquinho menos, tá? 3% para doação. Mas os estados com A ajudam, assim, eu brinco que facilita um pouquinho essa lógica, tá? Tem outros estados que passam pela alíquota de 2%, mas na progressividade, num valor muito baixo, então acaba não sendo tão interessante assim, tá? Mas você tem estados que têm alíquota geral de 4%, né? Ou seja, dá para trabalhar, Minas Gerais 5%, são estados que ainda ajudam um pouquinho em relação à alíquota. Eu estou falando de alíquota e não de base de cálculo. Alíquota. Muito bem. Então, a alíquota varia de estado para estado e os estados do norte têm uma benevolência em relação à doação, trabalhando com a alíquota de 2%, com exceção do estado do Amapá, que trabalha com a alíquota de 3% para doação, e eu estou falando de doação porque esses estados trabalham com o Acre, Amapá e Alagoas trabalham com 4% para causa-morte. Pablo, mas de que adianta eu ter outros estados assim com alíquotas diferentes se o meu cliente mora, por exemplo, no Rio de Janeiro? Se o meu cliente mora no Espírito Santo, se o meu cliente mora em Minas Gerais, se o meu cliente mora... Maravilha. O que acontece é que nós temos duas regras geográficas para tratar... Vou falar aí, Ramon. Nós temos duas regras geográficas para tratar qual é o estado tributante em matéria de TCMD. Na doação. Eu estou falando de doação, não estou falando de causa-morte, minha aula não é de inventário, né? É de planejamento sucessório. Então, nós temos duas regras. Primeira regra, isso está na Constituição, tá, pessoal? Lá no 155 da Constituição. Primeira regra é: imóveis. Tributará a transferência imobiliária o estado onde estiver a coisa. Não importa se é doação ou causa-morte. Tributará a transferência. Deixa eu pedir uma água aqui para dar uma água, não, um café. Cafa, você me dá mais um cafezinho, por favor? Obrigado. Vou pedir um café para Daniela aqui rapidinho. Mas vamos lá. Tributará de ITCMD na doação de imóvel o estado onde estiver o imóvel. E aí, cara, quanto a isso, você não corre. Você não tem como fugir. Você não vai mudar o imóvel de lugar. Beleza. Quanto aos móveis, tributará o estado onde estiver domiciliado o doador. Tributará o estado onde estiver domiciliado o doador. E aí, nesse aspecto, primeira coisa que você tem que prestar atenção, de novo, respeitando uma aula em camadas, com pessoas mais experimentadas, outras menos experimentadas, você tem que entender que quando eu coloco bens dentro de uma holding, inclusive imóveis, e o patriarca, a matriarca, ele passa a ter cotas,
esse sujeito não tem mais imóveis. Eu não tenho mais nenhum imóvel. Na medida em que eu integralizei os imóveis na holding, eu não tenho mais nenhum imóvel. Zero imóveis. Zero imóveis. Eu tenho cotas ou ações, se for uma SA. Eu deixei de ter bens imóveis e passo a ter bens móveis. Os imóveis pertencem à sociedade, princípio da autonomia, da personalidade jurídica. Isso faz com que a gente comece a ter uma certa liberdade geográfica para a questão do ITCMD. Por quê? Porque vou jogar primeiro a alíquota aqui e o estado tributante, depois eu vou falar de a base de cálculo e avaliação, tá, pessoal? Nessa ordem, tá? Então, primeiro eu comentei a alíquota, agora eu estou comentando o estado tributante e depois eu vou falar de avaliação de base de cálculo, tá? Nessa sequência. Então, quando eu tenho a troca patrimonial de bens imóveis para bens móveis, que são cotas, que são ações, eu passo a ter uma liberdade geográfica. E de onde vem essa liberdade geográfica? É na percepção de que residência não se confunde com domicílio fiscal. A residência é o lugar onde eu durmo, aqui minha casa, né? Que eu estou no escritório aqui de casa. E aqui eu tenho a minha residência. Mas eu posso, querendo, optar por um domicílio fiscal diferente da onde eu moro. O CTN, o Código Tributário, lá no artigo 127, expressamente prevê que o domicílio fiscal da pessoa física será o da sua residência se outro não for eleito. Obrigado, Cafinho. Será o da sua residência se outro não for eleito. Na verdade, a residência como domicílio fiscal é excepcional, é exceção. A residência como domicílio fiscal, do ponto de vista do texto da lei, é residual. Primeira opção, não optando, vai ser a residência. Artigo 127. Então, nada impede que a pessoa física, e é uma guerra fiscal autorizada pelo CTN, infelizmente, que até está se tentando evitar com a reforma tributária, vamos ver se vem para isso alguma novidade, mas aparentemente até aqui não, que é você eleger o domicílio fiscal. Então você vai lá no seu cadastro da Receita Federal, tem um site da Receita onde você tem o cadastro, e você atualiza o seu cadastro indicando o seu domicílio fiscal escolhido. E aí você passa a ser tributado de ITCMD para fins de bens móveis, você passa a ser tributado naquele estado eleito. E é aí que começa a entrar a questão da economia ou do potencial de economia tributária no planejamento. Especialmente em tempos que a conquista da imunidade de ITBI para jogar os bens imóveis na empresa, coisa que aconteceu antes dessa live de hoje, né? Porque a gente está falando aqui dos bens já estarem na empresa e agora eu passar as cotas, né? Mas antes disso a gente colocou os bens na empresa, não é o papo da live de hoje. Mas tem sido muito árduo a missão, a tarefa de colocar bens numa empresa sem pagar ITBI. Tem sido, salvo com um risco absurdo ou com disputa judicial, não tem sido tarefa fácil fazer isso. Então, quando você coloca os bens na empresa e está difícil a obtenção da imunidade do ITBI sem maiores riscos, né? E eu tenho falado muito sobre isso, a passagem das cotas mais barata passa a ser compensadora para o projeto. O cliente vai gastar alguma grana, e eu falo isso, assim, para de querer economizar o dinheiro do cara a qualquer custo, tá? Se a situação for de pagar ITBI ou de depositar em juízo e tal para discutir, porra, meu irmão, é isso. É o cara. É o patrimônio do sujeito, assim. Você não pode fazer mágica. Mas se você encontrar um caminho de economia na doação das cotas, você vai compensar esse cliente. Então você vai gerar uma economia de outro lado. E aí você pode escolher, eleger um estado que tenha a tributação de TCMD mais favorável, e aí foi o que eu disse, né? Os estados do norte têm essa característica de ter o ITCMD ali de 2%, né? Tirando o Amapá com 3%. E isso já facilita, lembrando que isso não resolve para bens imóveis, mas para bens móveis. Lembrando ainda que se os bens estão dentro da holding e você tem cotas ou ações, você não tem mais imóveis, você tem móveis, que são cotas, que são ações. Show de bola? Até aqui. Então, só para quem está chegando aí, né, pessoal?
A gente está falando de transferência de participação societária pós-constituição da holding. Então, a gente não está falando aqui de constituição da holding. Eu comentei com vocês que cotas e ações são bens, que eu, quando eu transfiro, posso doá-las, e se eu dou, eu estou diante de uma hipótese de incidência de ITCMD. ITCMD estadual. Cada estado tem a sua alíquota, teto, 8%. Alguns estados em progressividade. Aliás, 2/3 dos estados trabalham com progressividade, tá? Aí, a reforma tributária fala que vai ser obrigatória a progressividade, de buenas, assim. Porque já 2/3 já trabalham com progressividade, galera. Só para vocês saberem, tá? Dentro da faculdade que existe hoje, desde 2013, quando a STF julgou um leading case sobre progressividade TCMD. Muito bom. E aí, vai ficar salva a live, sempre fica, sempre fica. Salvo se o Instagram der alguma zica, sempre fica. E aí, beleza. Vou fazer doação, tenho cotas. Meu estado é um estado ruim de TCMD. O Rio de Janeiro é péssimo de TCMD na alíquota. A alíquota é muito doída, 8%, é muito doída, tá? Então, Felipe Esteves, meu irmão, galera, sigam aí, holding familiar, Felipe Esteves, é o cara que sabe tudo de holding rural. Olha aí, ó, holding rural, holding familiar, tá vendo aí, ó? Felipe Esteves, tá? Sabe muito de holding rural, muito. Foi meu mentor, eu contratei o Felipe para fazer uma mentoria, para me mentorar, tá? Então sigam aí o Esteves aí, o cara sabe muito. E gente boa demais da conta, gente boa demais da conta, divertido demais. Mas voltando, então, quando eu vou fazer essa doação, eu tenho a possibilidade de escolher o estado. Como que eu vou escolher o estado? Mudando o meu domicílio fiscal. Mudando o meu domicílio fiscal lá no meu cadastro na Receita Federal, que vai, na verdade, servir como um cadastro para as demais fazendas, né? Fazenda estadual, por exemplo. E aí eu passo a tributar a doação das cotas no estado onde eu escolhi o meu domicílio fiscal. Próximo passo dessa conversa e a base de cálculo? E a base de cálculo, tá? A base de cálculo, em regra, é o valor da coisa. Está no CTN, artigo 148, pessoal. Assim, a previsão de base de cálculo nasce no CTN. É quanto vale. Assim, eu adoraria que fosse diferente disso, mas está previsto no CTN, é quanto vale. É quanto vale. Quando a gente fala valor venal vem de venda, né? De vender, tá? Mas qual o valor de mercado? O valor venal é diferente e tal. Se a gente fosse ser técnico e respeitar a etimologia, né? Valor venal é o por quanto se vende. Então, não importa que, caramba, eu tenho uma casa que eu comprei 10 anos atrás por 400 mil. Ela vale 2 milhões hoje. Na hora de doar ou vender, cara, o que é isso? É o valor venal, 2 milhões. Então, assim, Alexandre, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Sobre mentoria, tá? Meu WhatsApp é fácil de encontrar aí, porque eu coloco em todos os meus materiais de apoio, eu coloco meu WhatsApp. Até no material das aulas que eu dei do lançamento do curso. Então, o valor venal é o valor de venda. Então, assim, a ferro e fogo, como regra, com base no CTN, os estados poderiam tributar avaliando tudo, verificando lá qual é o valor dos bens que estão dentro da holding. Só que aí vem uma outra coisa, que é a legislação de cada estado. Como a legislação de cada estado trata a avaliação. Ó, Rafael aí falando, não sei se tem alguém do suporte assistindo a live, tá? Que não tá conseguindo falar com o suporte. Manda inbox para mim, Rafael, que eu encaminho o teu direto pro suporte, tá? Por favor, pode mandar. Que é a questão da legislação do estado específico dizer como ele avalia. E aí tem uma variável muito grande. Existem estados que não têm previsão expressa sobre a avaliação de cotas. Normalmente são estados que nem têm legislação estadual só de ITCMD. Costumam ter o Código Tributário Estadual e dentro da legislação, que é o Código Tributário Estadual, ele trata de ITCMD. Normalmente esses estados são estados que não dão tanta atenção assim à figura do ITCMD para a empresa.
né? Ele trabalha ali com o TCMD dentro. Vamos lembrar que, historicamente, os estados têm muito mais apego ao ICMS do que ao ITCMD. Então, o ITCMD acabou ficando como um imposto meio que esquecido ali para os estados. Então, cara, você pega o Amazonas mesmo, não tem uma legislação específica de ITCMD. Ele tem a lei complementar, que é o Código Tributário Estadual. Tá? Mas vai dizer que é valor venal, assim. Vai ter o genericão lá dizendo que é o valor venal. Então, assim, a previsão legal tá ali. Tá ali. O Rio, por exemplo, tem uma lei específica de TCMD, 2015. Tá? E aí essa lei específica de 2015 expressamente fala, grande Abdu Nasser, ninguém sabe mais de cooperativismo no Brasil do que esse cara, viu? Tá aí, ó, Abdu. Então, a gente tem no Rio, por exemplo, uma lei estadual própria. E essa lei estadual diz como a gente avalia. E aí no Rio pode parecer ruim o fato de ter uma alíquota até 8%, e é pesada, mas a gente observa que a previsão legal do Rio é o valor base de cálculo para doação ou sucessão causa-morte de cotas ou ações de empresas que não estejam listadas em bolsa, ou seja, empresas de capital fechado, é o valor do patrimônio líquido do último balanço. Pô, cara, mas o balanço patrimonial não necessariamente reflete o valor de mercado. Porque se eu peguei bens que eu tenho na minha declaração de IR, lançados lá por 400 mil, 100 mil, não sei o quê. Quando você vai ver, soma a declaração de IR do cara, dá 2 milhões. Quando você espreme aquilo ali e olha o valor de mercado, tá batendo 10 milhões. Só que lá na declaração, 2 milhões. Você integraliza aquilo na holding por 2 milhões, até para não pagar ganho de capital, que é outra história, não é para essa aula. Integralizou por 2 milhões, o balanço patrimonial vai refletir aqueles 2 milhões. Então, quando eu vou fazer a doação, eu não vou fazer a doação pelo valor histórico do capital social, porque o patrimônio da sociedade é mutável. Cara, quando eu integralizei os bens na sociedade, ainda que eles tenham saído da declaração de IR do sujeito por 2 milhões e entraram na sociedade por outros 2 milhões, dali em diante, o capital social permanece 2 milhões, mas o patrimônio da sociedade passa a mudar diariamente. Eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar obrigações acessórias no direito tributário, cumprir obrigações de direito tributário. O próprio TBI, se foi pago ou se está sendo discutido, ele é pago pela sociedade, as pessoas não sabem disso, erram isso, né? Quem tem que pagar ITBI é a sociedade, porra. Se tiver que pagar. De novo, sem entrar nesse mérito. Mas o contribuinte de TBI é a sociedade. O certo é que o sócio integralize na sociedade não só os imóveis, mas os recursos necessários para pagar o ITBI, ou para depositar em juízo, ou para pagar o advogado que vai discutir o ITBI. Porque isso é da sociedade. Deixa de ser do sócio, cara. O contribuinte de TBI é o comprador, é o adquirente, a sociedade é adquirente. Então, a sociedade passa a ter uma mutação patrimonial. Exemplo, depois de 6 meses da constituição de uma holding, que nasce com um capital social de 2 milhões e que tem escondidos ali dentro, escondidos aspas, 10 milhões de patrimônio, depois de 6 meses da constituição dessa holding, o patrimônio líquido dela não é 2 milhões, cara. O patrimônio líquido dela vai ser um pouco mais ou um pouco menos que isso. Ou ela teve cash burning, ela queimou caixa ali, e aí vai ser menor do que 2 milhões, vai ser 1.980.000, vai ser 1.800.000, vai ser... Ou porque houve alguma injeção de capital, ou ainda porque entrou um dinheiro de locação. Não vou entrar no mérito de discussão sobre locação, renda e TBI. Por favor, não baguncem minha live, tá? Estou falando de transferência de cotas. Mas uma empresa que está recebendo aluguel, ela teve uma entrada de recursos, pagou o imposto daquele aluguel, ela tem uma mutação patrimonial, cara. O capital social está lá, rígido, parado, 2 milhões. E você tem uma mutação patrimonial diária da empresa. Então, se depois de 4, 5, 6 meses de constituição da holding, eu vou fazer a doação das cotas, eu vou pedir ao contador, aqui no Rio de Janeiro, e em outros estados que fazem assim, para levantar para mim um balanço patrimonial. E eu vou usar esse balanço patrimonial como base de cálculo. No Rio, essa é a previsão legal. Até diz a legislação do Rio, olha,
Se a Fazenda Estadual entender que o valor do patrimônio não reflete a realidade, pode proceder com a avaliação. Beleza. É um risco. Tanto que eu não gosto de usar o RI porque tem esse risco. Mas, de um modo geral, no Rio, passa direitinho pelo valor de patrimônio líquido. Até para inventário. Até para inventário. Vai lá, faz balanço patrimonial e você vai ter um valor que vai ser substancialmente menor do que o valor de mercado. Se fosse fazer uma doação do imóvel diretamente, ó, a Fazenda Estadual ia avaliar o imóvel. Fosse fazer um inventário do imóvel diretamente, ó, a Fazenda Estadual ia avaliar o imóvel. Mas se é coatuação, pegando o Rio como referência, você trabalharia, num primeiro momento, com o valor do balanço patrimonial, que tem uma tendência de ser graciosamente menor do que o valor real de mercado. Correndo risco da avaliação? Sim. Pablo, todos os estados são assim? Não, cara. Cada estado trabalha de um jeito. Cada estado trabalha de um jeito. Por exemplo, vá fazer isso no Paraná. Vá fazer no Paraná para você ver. Sabe o que diz o Paraná? Meu filho, criou a Road, vai fazer a doação de cotas nos 5 primeiros anos, a gente vai avaliar os imóveis. Acabou. Não tem conversa. Então, assim, se você está com domicílio fiscal no Paraná, vai se manter como domiciliado fiscal no Paraná, vai criar a holding e vai fazer a doação de cotas no Paraná, apesar da alíquota não ser ruim lá, salvo melhor às vezes 4%, se eu não estiver enganado, os bens vão ser avaliados. E aí é como se você estivesse fazendo um inventário, cara, com a avaliação dos bens. A mesma coisa em Pernambuco. Minas Gerais está avaliando. São Paulo avalia. O Tony colocou junto comigo, ó, Pernambuco. Pernambuco avalia desde sempre. Né? Só que Pernambuco ainda tinha uma vantagem. Até 2015, a alíquota lá era de 2%. Hoje é 8%. É progressivo até 8%, mas não importa, né? Ó, o Lucas confirma para mim que Paraná é 4% mesmo. Show. Então, Pernambuco, ó, cara, é porrada, velho. Vai avaliar. Entendeu? E aí vem a história. Goiás, por exemplo. Goiás virou um inferno e agora está desinfernando. Não existe a expressão, mas eu estou usando aqui. Estava falando até de fluxo de caixa descontado. Goiás, Natasha, virou um inferno. Porque Goiás está dizendo que eu tenho que avaliar a empresa no fluxo de caixa. Eu tenho que avaliar a projeção dela para frente. O que é absolutamente ilegal, inconstitucional, cara, é absurdo, fere o 148 CTN, é um horror, mas tá lá. O que mudou agora em Goiás é que ele tá botando uma armadilha. Ele tá dizendo, mas o contribuinte diz como é, e depois, se o Estado quiser, ele avalia. Armadilha, tá? Armadilha. Porque agora, tem gente achando que não ficou ótimo agora no Goiás. Foi ano passado que Goiás passou a dizer que é com fluxo de caixa. Aí agora, esse ano, o Goiás está dizendo, mas o contribuinte diz qual é o valor. Aí o pessoal, agora ficou mole, que agora a gente diz quanto é. Ô, meu filho, ficou mole? Espera pra ver, pô. Bota um valor baixo lá pra você ver se não vai, meu filho. Vai, bote um valor baixo lá pra você ver se não vai dar merda. Claro que vai. Goiás tem sido um dos estados mais implacáveis em matéria de TCMD. E aí, quando a gente fala nos estados do norte, que já se mostraram benevolentes quanto à alíquota, né? Porque, como eu disse, a alíquota no estado, no norte, é 2% para os estados com a letra A, com exceção do Amapá, que é 3%. Estou pegando letra A aqui só para facilitar. Tá? Tocantins não é tão bom, não, porque é progressiva e bate 8, tá, cara? No Tocantins bate 8. A partir de 2 milhões, mais ou menos, bate 8. Então dói, tá? Sempre que você pensar em estado que tem alíquota progressiva, não fica de olho na alíquota mais baixa, fica de olho na alíquota mais alta, porque o que a gente está medindo aqui é cliente com patrimônio bom. Então, cara, Rio de Janeiro, a partir de 1.900.000 e pouco é 8%. Eu não vou nem conversar com o meu cliente que é alguma coisa abaixo disso. É 8, pô, não tem, né? Eu já jogo logo no 8. Então, quando o estado tem alíquota progressiva, olha para a alíquota máxima do estado, que é melhor. Se ficar menor porque você fracionou de alguma maneira e tal, tudo bem, mas Mato Grosso do Sul, por exemplo, é 3% na doação, é bom. Tá? Mato Grosso é bom de alíquota. Beleza. E aí, vamos lá. Pablo, e eu escolhi o Amazonas, porque a alíquota é 2%. E a avaliação? Calma. Até
pouco tempo atrás, a gente fazia doação de cotas no Amazonas simplesmente com base no valor histórico das cotas. Valor nominal. Gente, eu fiz isso no Brasil inteiro 10 anos atrás, antes de 2015. 2015 foi o grande divisor de águas de TCMD no Brasil, tá, pessoal? O maior divisor de águas de TCMD no Brasil. Depois da mudança de tributação de competência, porque você tinha a competência de TBI e TCMD junto, aí mudou depois da Constituição, o maior divisor de águas de TCMD no Brasil foi 2015. Tá? Até ali, eu nadei de braçada, pessoal. Eu me diverti horrores com o planejamento tributário. Eu me diverti horrores e com planejamento sucessório. Por quê? Porque os estados não avaliavam nada. Não avaliaram nada. Imagina você advogando em 2010, em 2005, fazendo planejamento sucessório, com imunidade entregue de mão beijada e com o ITCMD baseado no valor histórico das cotas. Imagina isso. Tem ideia de que delícia foi isso? Assim, foi. Só que não é mais. A gente tem que ter capacidade adaptativa. E aí o Estado do Amazonas vinha vindo muito bem, obrigado, com a doação com base no valor histórico das cotas. O que não tem nem previsão legal para isso, porque o valor histórico está longe de caracterizar valor venal. Tá? Mas agora o Estado do Amazonas está pedindo o balanço patrimonial. O que eu não acho ruim. O que eu não acho ruim. Porque aí vai ficar na vibe do Rio de Janeiro. É o balanço patrimonial. Se eu integralizei pelo valor histórico, e eu vou integralizar pelo histórico para evitar o ganho de capital, e nem se fale aqui na negócio de AVJ e tal, tem uma live minha sobre isso aí, que eu meto a porrada. Mas se eu vou integralizar pelo valor histórico para evitar o ganho de capital, eu vou ter um balanço patrimonial que vai refletir algo próximo daquele valor nominal das cotas. Próximo. Não vai ser idêntico, mas vai ser próximo. E aí eu vou fazer a doação com base no balanço patrimonial. A gente pede ao contador para levantar um balanço patrimonial especial e apresenta a Cefaz, né? Como é que funciona lá no Amazonas? Você manda um e-mail para a Cefaz informando que você vai fazer doação de cotas e eles te pedem uma lista de documentos. Você manda por e-mail os documentos, ele vai fazendo tudo isso eletronicamente lá por e-mail. Tranquilo, tá, pessoal? Assim, não é guerra, não. Mas não é pelo valor histórico. E aí, quando você junta esses dois fatores, nos estados do norte com a letra A exceção do Amapá, que é 3%, você vai ter a alíquota de 2% e você vai ter um comportamento de Secretaria de Fazenda que ainda não é no sentido de avaliar os bens que estão dentro da empresa, mas avaliar por balanço patrimonial, tudo bem, cara. Tá muito legal. Tá muito legal. Muito legal. E aí eu tenho lá 2% em cima do valor histórico. Vamos imaginar que eu tenho um patrimônio que está na declaração de imposto de renda somando 2 milhões. 2 milhões refletido no balanço patrimonial vai dar algo próximo a 2 milhões. Não vai ser igual a 2 milhões, mas próximo. Vamos trabalhar com o igual só para fazer conta rápida. E eu vou ter lá 2% de 2 milhões, 40 mil. Vamos imaginar que isso reflita um patrimônio de 10 milhões. Se eu fosse fazer a doação disso no Rio, a 10 milhões, eu ia pagar 800 mil de imposto. 8% sobre 10 milhões. Então, eu estou fazendo com que o cara saia de um custo tributário causa-mortes de 800 mil no Rio para um custo aproximado de 40 mil no Amazonas, por exemplo, ou no Acre, ou em Alagoas. Alagoas também tem sido um queridinho. Tá? Agora, minha pergunta é, com risco? Claro que com risco, é óbvio que com risco. Porque a previsão lá desses estados é doação de bens a valor venal. Se você quiser fazer desse jeito, vai passar. Agora, se o Estado quiser avaliar dentro de 5 anos, ele vai. Ele vai avaliar. E aí, se ele avaliar, a porrada vem. Por isso que quando a gente faz planejamento, a gente não pode acreditar piamente nas coisas que a gente fala. A gente pode até executar, mas isso tem que estar combinado com o cliente. Eu, por exemplo, faço comfort letter com os meus clientes. Meus clientes declaram que têm ciência de que pode haver a avaliação. Eles
Perdão, eles declaram ciência do risco de que pode haver a avaliação da PJ nos próximos 5 anos, para ver qual é o valor real dos bens. Ah, questionável, discutível, porradaria, tudo bem. Eu não tenho medo de porrada, nunca tive medo de porrada. Eu só não posso acreditar, que aquilo pode, ponto. Porque aí é que a casa cai. Aí é que a casa cai. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, realmente, quando você faz um desenho como esse, você vai buscar uma economia com nível de segurança maior do que, por exemplo, você buscar lá uns mequetrefes para imunidade do TBI. Porque qual é a consequência, por exemplo, de eu fazer uma doação no estado do Amazonas e haver uma nova avaliação? Cara, vai haver uma nova avaliação, o cara vai encontrar um patrimônio de 10 milhões. Só que numa alíquota de 2%. Então eu tenho 200 mil para pagar de imposto. Tudo bem, pô. O cara ia pagar no Rio 800 mil. Ele elegeu um estado com tributação mais vantajosa e vai tentar pagar com uma alíquota de 2%, numa base de cálculo histórica ou próxima da histórica, porque não tem previsão para a histórica, pessoal. Ainda que alguns estados tenham aceito a histórica por um tempo, não tem previsão legal para a histórica. Aí é uma questão do estado para a mosca. Então, ele vai pagar com uma base de cálculo que pode ser o valor de patrimônio líquido, que é próximo do valor histórico. Um pouquinho para mais, um pouco para menos, porque o patrimônio líquido, ele oscila dia após dia. Se uma empresa vende uma bala, variou o patrimônio. Né? Com encargos, como o Américo Corretor disse aí, com encargos. Mas o Américo, o pênalti é o risco. E aí tudo bem, o pênalti é o risco. Então, assim, o que o meu cliente tem de partida? 10 milhões de patrimônio no Rio. Se esse cara morre hoje, quanto ele custa de imposto? 800 mil. Não tem conversa. Ah, mas, pô, Pablo, mas é muito caro. Bom, meu irmão, então você se candidata a governador, você se candidata à Assembleia Legislativa e, porra, vai mudar essa merda. Agora, se você tem 10 milhões de patrimônio no Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, ou em Pernambuco, e morrer, 8%, 800 mil. Acabou. Não sou eu que estou fazendo isso por você, não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou te batendo, pô. Não sou eu que estou te batendo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, não sou eu. Agora, eu posso te levar para um estado mais barato de alíquota. Licitamente, com escolha de domicílio fiscal. Licitamente, 127 CTN. Lá a alíquota é 2. A partir daí, você tem uma economia de 4 vezes. Então, ao invés de pagar 800, lá vai ser 200. Pô, aí o cara vai dizer, pô, maneiro, gostei. Aí você vai dizer, mas a gente também pode tentar buscar que a base de cálculo seja o valor de patrimônio líquido, que vai refletir algo próximo ao valor histórico dos bens, algo em torno dos 2 milhões da tua declaração. O que vai fazer com que esse imposto possa ir a 40 mil. Aí o cara, porra, meu irmão, é incrível. Olha a forma como eu vendi. Olha a forma como eu vendi. Presta atenção. Eu não disse ao cara, não, vamos fazer porque vai custar 40 mil lá. Não dei valor nenhum, não valorizei, não apresentei risco. Nada, não fiz nada. Nada de bonito. Aliás, eu nem me valorizei, porque eu disse que é fácil, eu disse que lá vai ser só 40 mil, eu não dei valor nenhum ao que eu estou fazendo, eu não apresentei risco, e tem risco pra caceta, tem risco. E não dei valor. Agora, se eu digo pro cara, bom, teu inventário aqui no Rio custa 800 mil, é 8% de 10 milhões. A alíquota lá, se a gente eleger o foro, o domicílio fiscal, perdão, é 2%, 200 mil. O cara já vai ficar feliz, pô. Ele já ficou feliz. Aí eu digo, e dá para tentar a base de cálculo mais baixa. Você quer? Pode fazer chegar a 40 mil. Aí ele, pô, eu quero. Mas e se o Estado pedir para avaliar? Se ele pedir para avaliar, ele vai te avaliar em cima dos 10 milhões. Mas com uma alíquota de 2%, vai dar 200 mil, mais o pênalti. Juros, multa e tal. Ah, porra, beleza. Tá bom. Então o senhor assina aqui, por favor, a Comfort Letter. Meus alunos do curso da Engenharia do Planejamento Acessório tem lá um modelinho de Comfort Letter. Meu cliente de planejamento assina Comfort Letter sempre. Ele sempre assina Comfort Letter. Custo de coworking em outro estado, na taxa, tem variado ali um salário mínimo por ano, um pouco mais, um pouco menos. E o Amazonas está um pouco chato, porque ele está querendo um endereço para a empresa e outro para o sócio, tá? Então isso é
É complicado.